Olá, estudantes! Eu sou a professora Patrícia e nesta aula nós vamos estudar uma das leis ponderais. Estudaremos a lei de Lavoisier. Vamos para a aula? A lei de Lavoisier também é conhecida como lei da conservação da massa. E com certeza você já ouviu essa famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase explica muito bem a lei da conservação da massa. Mas antes da gente estudar a lei da conservação de massa, nós precisamos lembrar o que é massa. Você lembra o que é massa? Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo e nós usamos a balança para medir a massa. Vamos entender a lei da conservação da massa através desse exemplo de reação química. Nós temos aqui duas substâncias, o carbono e o oxigênio. Vocês lembram que toda matéria é formada por átomos? Isso mesmo, eu tenho aqui uma molécula de oxigênio e essa molécula de oxigênio ela é formada por dois átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui um átomo de carbono. Esse átomo de carbono reage com o oxigênio e dessa reação química, olha aqui essa setinha, essa seta indica reação química. Dessa reação química é produzido o gás carbônico. Para que essa reação química aconteça, eu precisei de 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio. Aqui nós podemos perceber a massa que eu utilizei de carbono, 3 gramas, e a massa que eu utilizei de oxigênio, 8 gramas. Tanto o carbono quanto o oxigênio são as substâncias iniciais da minha reação química, então eu chamo elas de reagentes. Somando a massa do carbono com a massa do oxigênio, eu vou ter 11 gramas. Então, eu tenho 11 gramas de reagentes. Nessa reação química foi produzido gás carbônico. Foi produzido exatamente 11 gramas de gás carbônico. Perceberam que a massa do produto continuou a mesma da massa dos reagentes? De reagentes eu tinha 11 gramas, de produto agora eu tenho 11 gramas também. Não tenho massa a mais nem massa a menos, tenho a mesma massa. Por isso, essa lei se chama Lei da Conservação de Massa. Não produzimos nada, não foi perdido nada, tudo se transformou. Nessa ilustração, nós conseguimos perceber os átomos. Percebam que nessa reação química eu tenho aqui carbono. Eu tenho carbono como reagente. Esse átomo de carbono aparece lá nos produtos também. Eu tenho aqui como reagente o oxigênio. Esses dois átomos de oxigênio aparecem lá nos produtos também. Então, vocês perceberam que os mesmos átomos que estavam nos reagentes, eles vão estar nos produtos? Só que no produto, esses átomos se arrumam, se organizam de uma forma diferente. Vamos ver agora o que a lei de Lavoisier diz. Ela diz que quando uma reação química é realizada em um ambiente fechado, a soma da massa dos reagentes é sempre igual à soma da massa dos produtos. Nesse outro experimento, eu tenho aqui os reagentes, que vão ser o vinagre e o bicarbonato de sódio. Juntando o vinagre com o bicarbonato de sódio, vai acontecer uma reação química e dessa reação química vai ser obtido o acetato de sódio e o dióxido de carbono e água.
Esses vão ser os meus produtos, as substâncias que vão ser formadas a partir da reação química. Agora, se eu pesar em uma balança o vinagre e o bicarbonato de sódio, o que a minha balança vai indicar? Qual vai ser a massa que a minha balança vai indicar? 120 gramas. Esses reagentes foram pesados na balança e a balança indicou 120 gramas. Se eu pegar esses produtos, colocar na balança e pesar, vocês sabem qual vai ser a massa? Se você respondeu 120 gramas, você já entendeu a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Nesse exemplo, eu tinha 120 gramas de reagentes e eu vou obter 120 gramas de produto. Percebam que tudo isso aconteceu num sistema fechado. Essa vidraria está fechada com esse papel. Poderia ser com uma tampa ou com qualquer outra coisa que fechasse. Percebam que nessa reação química foi produzido alguma coisa, alguma substância que encheu o balão. Essa reação química, ela produziu gás carbônico. Como o gás carbônico não tinha para onde sair, esse gás carbônico acabou enchendo esse balão. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos analisar mais uma experiência. Aqui eu tenho os meus reagentes, eles foram pesados na balança e a balança indicou 1000 gramas. Esses reagentes foram misturados, aconteceu a reação química e dessa reação química nós obtemos os produtos. Esses produtos foram pesados em uma balança e percebam que a balança indicou a massa de 995 gramas. Nossa, professora, mas você falou que a massa se conservava. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. O que aconteceu aqui? Vocês conseguem perceber o que aconteceu aqui? Essa reação química aconteceu em um sistema aberto. Vejam que essa vidraria não está fechada. Nessa reação química foi produzido gás carbônico e o gás carbônico evaporou. Evaporando, esse gás carbônico não conseguiu ser pesado. Nessa balança, nós não temos a massa do gás carbônico, justamente porque ele evaporou. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Até uma próxima aula!